Convido já, nos encaminhando para a conclusão desta solenidade, o senhor Edilberto Carlos Pontes Lima, presidente do Instituto Rui Barbosa e conselheiro do Tribunal de Contas do nosso querido estado do Ceará. Por gentileza. Bom dia a todos. Você sabe, presidente Bruno, muito obrigado pelo convite ao Instituto Rui Barbosa por estar aqui. Antes de ser conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, ministra Anastasia, eu fui consultor legislativo por 9 anos, saí da 2007. Já escrevi centenas de discursos, mas é a primeira vez que falo aqui no... Então, estou estreando mas embora já tenha feito por dever de ofício. E nessa história de dever de ofício, escrever discursos, eu aprendi também, senhor senador Veneziano do Rego, que discurso não precisa ser bom, desde que seja curto, então não se preocupe, também depois de 3 horas de sessão, o discurso será bastante breve. Então, quero só registrar a nossa alegria, saudar, claro, o presidente desta sessão, o senador Veneziano Vital do Rego, o deputado Marcos Pereira, o deputado Hugo Mota, senhor deputado Hugo Mota, senhor ministro Dias Toffoli já saiu, senhor presidente do TCU, também querido amigo Bruno Dantas, senhores ministros do TCU, aqui já ministra Anastasia, ministro Walton, Marcos Benquerê, Benjamin Zimler acabou de sair, pediu desculpas, senhoras e senhores senadores, senhoras e senhores deputados, membros do Ministério Público que atua junto ao Tribunal de Contas da União, senhoras e senhores servidores do Tribunal de Contas da União, auditores, técnicos, enfim, todos que atuam no Tribunal de Contas da União. Então, uma honra e alegria para o Instituto Rui Barbosa, que nós chamamos carinhosamente a Casa do Conhecimento dos Tribunais de Contas Brasileiros. Este ano completa 50 anos, ministro Bruno Dantas, o Instituto Rui Barbosa, participar da homenagem ao Tribunal de Contas da União. O TCU, como todos sabemos, esteve presente em todas as constituições da República Brasileira. Apenas a Constituição do Estado Novo, ditadura, como sabemos, de 1937, não reconheceu a autonomia do TCU, subordinou o TCU ao Poder Executivo. Todas as demais foi assegurada a autonomia, a independência do Tribunal de Contas da União. O decreto de sua criação, elaborado por Rui Barbosa, verdadeiro pai fundador do Brasil, se existe um pai fundador no Brasil, é Rui Barbosa, patrono de tantas instituições, estou vendo aqui o busto dele aqui, tantas instituições que há 100 anos, em 1923, esse ano se comemora 100 anos, celebra 100 anos de que Rui Barbosa partiu, né? 1923. Então, vamos fazer, inclusive, um grande evento na Bahia, até convido a todos, no começo de março, para comemorar, celebrar os 100 anos de morte de Rui Barbosa, celebrar a sua vida, a sua obra. Então, são... a partir o decreto que criou, que todos sabemos é de 1890, anterior, portanto, à própria Constituição de 1891, o Tribunal de Contas é anterior à Constituição, que é interessante isso, e a Constituição de 1891, como sabemos, confirmou. Então, são 130 anos de sua efetiva instalação em 1893. Pois bem, a Constituição Federal de 1988, lhe atribuiu ainda mais relevo que as constituições anteriores, reforçando suas competências de órgão essencial ao controle externo, no auxílio ao Congresso Nacional e na garantia à sociedade brasileira que os gastos públicos federais estão em conformidade com a lei e atendem aos critérios de legitimidade e economicidade. Colocou, por exemplo, a Constituição de 88, as auditorias operacionais. O Tribunal de Contas passou a ter uma outra dimensão que não estavam presentes nas constituições anteriores. Então, para mencionar a história recente, como ele serve ao Brasil, o TCU, é impressionante isso, se havia questionamento sobre as urnas eletrônicas, firme estava o TCU para testar a rigidez dos dispositivos das urnas. Na complexa transição de governo recente, entre linhas ideológicas tão distintas, tão opostas, reafirmou-se o TCU como instituição de Estado, a contribuir para que a continuidade administrativa fosse garantida. Assim tem sido em todas as questões relevantes para o país, sempre presente como uma instituição que detém grande confiança da sociedade e apostos para cumprir seus elevados deveres com a República. Eu queria destacar outro aspecto. Senhoras e senhores, ao longo desses 130 anos, a Federação Brasileira
Também se fortaleceu, e com ela, os tribunais de contas dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, que foram sendo criados e se consolidando no decorrer do tempo, ao longo desse século, esses 130 anos. Esses 32 tribunais de contas, né, TCEs, TCMs, têm no TCU um verdadeiro referencial, ministro-presidente Bruno Dantas. É muito rara uma decisão em cada Tribunal de Contas Estadual, o TCM, em que não seja citado um julgamento da Corte de Contas, da Corte Federal de Controle. Além disso, bebemos constantemente das inovações nas técnicas e procedimentos de auditoria que o TCU promove. A ênfase na governança, o ministro Nassi estava até aqui há pouco, ele foi um dos grandes patrocinadores dessa ideia no Brasil, no acompanhamento e avaliação de políticas públicas, no papel orientador do controle, no controle concomitante, são apenas alguns exemplos de políticas do TCU que são diretrizes para os TCEs e os TCMs. Agora, essa ideia de consensualidade que o ministro Bruno Dantas, esse jovem talentoso presidente, tem trazido, tenho certeza que também vai irradiar pelos tribunais de contas Brasil afora. A sua escola de contas, o Instituto César Delo Corrêa, está permanentemente aberta para oferecer capacitações e treinamentos essenciais em um mundo cada vez mais complexo e que muda tão rápido. Nós mesmos, do Instituto Rui Barbosa, utilizamos as instalações do Instituto César Delo Corrêa para promover vários eventos. Sexta-feira passada foi mais uma edição do nosso curso de estudos avançados. O ministro Anastasia foi para nossa honra, nossa alegria, um dos professores. Então, a gente também se utiliza muito do Instituto César Delo Corrêa, que é um grande referencial para todos nós. Então, o que peço é que Deus continue providenciando muita sabedoria e equilíbrio a cada servidor, a cada membro do Ministério Público que atua junto ao TCU, a cada ministro em exercício no presente, para que continuem bem construindo a história dessa instituição exemplar, que se tornou essencial não apenas para a boa gestão pública, isso é que chama a atenção, mas também para o desenvolvimento brasileiro. E o que talvez surpreendesse até Rui Barbosa, talvez o Rui Barbosa não pensasse nisso, tornou-se essencial para a própria democracia brasileira. Muito obrigado.